passo agora a palavra, tem agora a palavra uma pessoa que eu conheço há muito tempo, penso que fomos colegas na faculdade e tudo, não é? O professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, a quem foi pedido, como foi pedido a todos os oradores, que dessem uma pequena nota para me ajudar a apresentá-los, para algum conhecer melhor. Sempre é importante saber em que qualidade é que as pessoas pretendem ser apresentadas em cada evento em que... E o Sr. Professor Bacelar Gouveia, que tem um currículo vastíssimo, uma atividade vastíssima, pediu simplesmente que fosse apresentado como professor catedrático, advogado e jurisconsulto. Só isto. Isto resume muito ser estas três coisas que representa um achievement de vida importantíssimo. O Sr. Professor Bacelar Gouveia também, além destas características que pediu com que fosse apresentado, um ilustre autor de imensa bibliografia. Muitos dos senhores aqui presentes, sobretudo os que ainda são estudantes e os que acabaram as licenciaturas, estudaram pelos manuais deles. Prefere conferências em Portugal, no Brasil, nos países africanos de língua portuguesa e, portanto, é um ilustre constitucionalista a quem eu dou de imediato a palavra para a sua intervenção. Muito obrigado por ter aceito estar connosco, Sr. Professor Bacelar Gouveia. You have the floor. Muito obrigado, professor Alberto Saemel, pelas suas gentis palavras e gostaria de agradecer, evidentemente, este convite, cumprimentar todos e cada um e permitam-me também dirigir uma palavra especial ao professor José Faria Costa, a quem me ligam laços de longa amizade e também de comunhão de múltiplos princípios e de valores, embora às vezes as soluções que possamos encontrar não sejam evidentemente coincidentes. Também permitam-me cumprimentar o professor Rui Loureiro, também do ISMAT, instituição que muito prezo, que tenho visitado várias vezes e em relação à qual sempre estarei disponível para que se possa fortalecer, acho como merece, e porque tem realmente nos seus ombros um pesado fardo, que é o fardo de poder manter a chama, pelo menos no que respeita ao curso de Direito, ser o único curso de Direito a sul do Tejo. No fundo, o único curso de Direito quase em metade do território português continental, imagina. E em relação ao professor Alberto Saemel, também a simpatia habitual e também o gosto de o ver também nestas funções de diretor do ISMAT. Também cumprimento as colegas que participam comigo nesta reflexão coletiva, também os alunos, os colegas professores, e portanto é com grande gosto que aqui estou. Eu também só podendo dizer sim ao convite dos estudantes, do Vítor e também do Tiago, e dar-lhes também os parabéns por, de facto, levarem tão longe e tão bem esta iniciativa que também parte deles, porque os estudantes realmente são a base dinamizadora da própria instituição e, portanto, sem os estudantes não haveria universidade. Nós, às vezes, as pessoas dizemos que a universidade seria melhor se não tivesse certos professores, mas ela não, é certo que não poderia existir se não tivesse os estudantes. Invertendo aqui, digamos, uma ordem conhecida noutros termos. Mas agora apetece realmente inverter essa ordem. Bom, mas em relação aqui à nossa matéria, há aqui um som de fundo que pedia talvez para desligarem, porque não sei se alguém tem aqui o som ligado. Mas em relação Jorge Bacelar Gouveia perdeu o som porque... Peço desculpa, já tenho o som. Pronto. Mas eu em relação aqui em relação ao tema que nos traz aqui, eu julgo que é necessário fazer uma interpretação restritiva do título deste colóquio, porque o título deste colóquio refere o direito e a vida e o direito à vida, mas julgo que há um interesse particular em referir um aspecto que é a questão da eutanásia. Não é que isso não tenha a ver com a vida, evidentemente, podemos fazer um enquadramento geral, mas depois a minha ideia é, partindo do direito à vida em geral, depois fazer aqui digamos, um processo de afunilamento para referir alguns aspectos relacionados com a própria eutanásia. E, aliás, na cena daquilo que disse o professor Faria Costa e o professor Alberto Saemel, de facto, temos hoje a certeza de que a vida é, de facto, o principal bem jurídico, aliás, protegido pela Constituição, no artigo 24,
A Constituição diz que a vida humana é inviolável, número 1, e depois tem uma indicação, aliás, que é rara, uma indicação de política cabinal específica, dizendo que em caso algum haverá um tipo de pena, que é a pena de morte, mas evidentemente que toda a Constituição tem que ser lida do ponto de vista do direito penal através da teoria dos bens jurídicos. E, de facto, a vida aí ocupa um lugar cimeiro e até bem do ponto de vista sistemático, porque é logo o primeiro valor ou o primeiro direito que está enunciado no início da lista do catálogo dos direitos fundamentais. Mas também, como muito bem disse o professor Faria Costa, de facto, hoje não podemos ter uma percepção algo rudimentar em relação à dinâmica da positivação dos direitos fundamentais, porque não seria legítimo pensar que todos os direitos que temos num catálogo constitucional pudessem ser exercitados todos ao mesmo tempo, em todos os lugares e por todas as pessoas. E isso é impossível. E, portanto, digamos, há uma distância entre aquilo que está positivado no texto constitucional e depois a sua capacidade de concretização na realidade constitucional. Por isso podemos dizer com certeza que o direito à vida ou a vida não será estritamente absoluta, o ponto depois será saber quais são os casos em que justificam a relativização desse mesmo direito. No entanto, apesar de tudo, a nossa Constituição tem alguns aspectos curiosos, porque no que respeita à vida, por exemplo, com alguns outros direitos, há uma expressa indicação de superdireitos em relação aos direitos fundamentais. Digamos que há para a Constituição até alguns direitos que são mais fundamentais do que outros. E já agora isso até tem que ver com estes tempos recentes do estado de exceção, porque precisamente no estado de emergência ou no estado de sítio, há alguns direitos que nunca podem ser suspensos, aliás, por expressa determinação constitucional, e por acaso até um até foi, mesmo que a declaração disse que não estava a ser, mas por acaso estava a ser, portanto havia uma contradição interna, que era o caso da liberdade de culto, liberdade coletiva de culto. Mas isso é outro contraste de outro rosário, também para usar aqui uma expressão de natureza religiosa. Mas, portanto, há, de facto, aqui uma gradação na importância dos direitos e dos valores, evidentemente, a própria Constituição também reconhece isso, mas, de facto, que em cada momento é preciso fazer uma ponderação, através da teoria da ponderação de bens, e muitas vezes esses direitos não podem ser exercidos ou exercitados ao mesmo tempo na sua plenitude, e, portanto, é preciso ter aqui uma argumentação racional, é preciso ter aqui um raciocínio jurídico que não seja nem caprichoso, nem seja arbitrário, e, portanto, possamos ter uma solução que seja jurídica e que seja racional. E, portanto, por isso, tem de haver critérios também para permitir dirimir conflitos e, sobretudo, quando um dos direitos está a ser posto em causa na sua plenitude, seja precisamente o direito à vida. Portanto, isto para, no fundo, mostrar que o catálogo dos direitos aparentemente é um catálogo em que tudo se pode exercitar, mas na verdade isso não pode suceder. E já agora frisar outro aspecto também, que é um aspecto muito recente, que traduz finalmente, digamos, a maior substância que nós hoje temos que encarar no Estado Social. Sei que o Estado Social não está na moda, há muitas teorias neoliberais de redução do Estado Social, mas precisamente a prática que nós temos tido em Portugal também e noutros países tem sido uma prática que leva à aproximação entre os direitos civis e políticos, digamos aqueles direitos, os primeiros, os direitos de liberdade, os direitos de defesa, em relação a outros direitos que foram trazidos, sobretudo no segundo pós-guerra, são os direitos de intervenção do Estado, os direitos a prestações. E, portanto, o direito à vida não é só o direito a não ser morto, é o direito a sobreviver, e a sobreviver com dignidade, com o mínimo de condições. E, portanto, isso também faz com que a análise da proteção do direito à vida se torne ainda mais complexa, porque não vai funcionar apenas com base num único tipo de direito, que é o direito à vida, mas vai convocar de uma forma ancilar também outros direitos que se associam à plenitude desse direito à vida, que é o caso do direito à saúde, evidentemente, ou o direito às condições de trabalho, ou o direito à sobrevivência, ou o direito a alimentos, o direito à habitação, ou até o direito à felicidade. Agora já vi teses de mestrado e doutoramento sobre o direito à felicidade, seja lá o que isso for. Mas, portanto, isto mostra realmente que hoje a questão não é só uma questão dicotómica entre, de um lado, o direito à vida, o direito a não ser morto, e do outro lado não há mais nada, mas haverá outros direitos. Não, também há o direito a sobreviver, e mais do que isso, o direito a exigir que o Estado e os outros
nos protejam na nossa própria vida. E, portanto, o direito não é só um direito de não nos matarem, mas é o direito a que os outros nos protejam para que esse resultado não se possa consumar. Portanto, evidentemente que aqui os direitos fundamentais hoje também têm que ser interpretados de acordo com a teoria da relação jurídica, que não serve apenas para o direito privado. Mas claro que aqui é uma relação jurídica absoluta, porque há um direito fundamental que corresponde sempre a um dever geral de respeito, quer por parte das entidades públicas, quer por parte das entidades privadas. Acho que como acontece no direito privado em relação aos direitos reais, ou como acontece no direito privado em relação aos direitos de autor. Mas isso, enfim, já implica um outro tipo de considerações, mas para perceberem que a questão pode ser um pouco mais complexa do que parece. Bom, mas avançando agora para a questão mais específica da eutanásia, porque a questão do direito à vida já se tem colocado em vários aspectos, a questão do aborto, com certeza, é um aspecto que foi importante, ou quando há, por exemplo, lesões no feto, quando há uma operação da mulher grávida e se por acaso o médico faz o corte num braço do embrião que está dentro da mãe, se esse embrião depois nascendo com o braço cortado pode vir a pedir uma indenização ao médico que nessa intervenção cirúrgica tiver, por negligência, feito essa maldade, digamos assim. Portanto, isso tem outras implicações desde o ponto de vista da definição do início da personalidade jurídica, que, embora seja com o nascimento completo e com vida, mas na verdade há um reconhecimento jurídico da proteção da vida, neste caso ainda da vida no momento em que ela é uma vida intrauterina. Mas, portanto, isto são vários assuntos. Agora, no que respeita à eutanásia, o que é importante aqui referir? Neste momento, o panorama que está em cima da mesa é o da despenalização da eutanásia, no sentido de serem revogados os artigos do Código Penal que, precisamente, penalizam certas práticas. O homicídio a pedido da vítima, o auxílio ao homicídio e a propagação digamos, a propagação de ideias graves, a propaganda ao suicídio. Portanto, isto tudo com base na ideia da eutanásia, enfim, da verdadeira eutanásia, não da eutanásia, que é o chamado encarniçamento terapêutico, que é, digamos, a morte piedosa, no sentido de alguém, perante o sofrimento, ou no sofrimento que está a viver, não poder por si próprio pôr termo à vida e, portanto, só o poder fazer, não aguentando mais esse sofrimento, com a intervenção de terceiros, seja de pessoas, seja de estruturas, seja do próprio Estado. Portanto, essa é que é a questão que aqui se coloca em cima da mesa. E neste momento a situação está a este ponto. Houve um pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional considerou, por maioria, longe de unanimidade, considerar que esse decreto, esse projeto de lei era inconstitucional num aspecto específico, que era o de não definir de uma forma determinada ao nível da lei e, portanto, com o risco de haver uma deslegalização e uma administrativização, digamos, desses conceitos, do conceito de lesão grave ou de sofrimento insuportável, de vários conceitos que são utilizados e que justificam precisamente o recurso ou pôr em prática um procedimento de eutanásia que será decidido por um comitê de 5 pessoas, a pedido da pessoa, que tem que ter o consentimento com várias características que são enunciadas nesse projeto. Embora o Tribunal Constitucional formalmente não se tenha pronunciado diretamente, embora haja objeto sobre esse assunto, sobre saber se a eutanásia em si é ou não é inconstitucional. Portanto, essa questão não foi decidida, pelo menos formalmente. Agora, ainda a questão diretamente, eu acho que a eutanásia, a meu ver, suscita as maiores reservas do ponto de vista de ser admitida para poder ser constitucional. Com certeza que eu não estou com isto a dizer que o direito penal deva criminalizar tudo aquilo que mexe. Isso não, porque o direito penal não tem essas características. O direito penal tem as características da subsidiariedade, da ultima ratio e, sobretudo, o direito penal também não penaliza comportamentos em relação aos quais não se mostra útil a sua penalização. Portanto, há vários objetivos que o direito penal pretende levar a cabo, não só a retribuição, o castigo, a prevenção geral, a prevenção especial e também a reabilitação ou a ressocialização. Mas eu julgo que aqui há dois aspectos que são centrais e com isso vou já terminar. Por um lado, a meu ver, e pode ser que me convençam deste debate ao contrário, por um lado é a transferência do poder de morte para entidades terceiras. Mesmo a pedido da pessoa que é o titular do direito à vida,
mas a vida não é propriamente um bem qualquer disponível. E, portanto, se a eutanásia for permitida, e for despenalizada, e for permitida, e for legalizada no sentido de ser aceito como um serviço público, nós temos aqui uma situação muito séria, que é de transferência do poder de morte de uma pessoa para uma instituição, que é o Estado, ou para médicos, ou para enfermeiros, ou para pessoal de saúde, que vai decidir a morte daquela pessoa. Mesmo que seja a pedir essa pessoa, mas quem vai matar não é a pessoa que se mata a si própria. São os outros que a vão matar. Eu acho que essa questão é uma responsabilidade muito, muito séria, além dos aspectos morais e religiosos, é uma responsabilidade jurídica da maior gravidade, e, portanto, penso que isso nos deve fazer pensar muitas vezes. Este é um aspecto muito importante. Por outro lado, e isto, aliás, liga-se depois também com outra questão, que é a questão do dever de proteção da vida humana, porque os profissionais de saúde têm que, aliás, os médicos, de acordo com o juramento de Hipócrates, têm que defender, a sua função é defender a vida, é proteger a vida, não é eliminar a vida. Claro que se pode dizer, mas isto já não é vida, isto já não tem dignidade. Isto é uma coisa que leva a outro assunto mais complexo ainda, que é saber se muitas vezes as pessoas que pedem para ser eutanasiadas têm verdadeiramente ideia do que é que estão a pedir. Se têm uma autonomia de vontade, se a sua vontade é verdadeiramente livre, informada, esclarecida, ou se não estão, no fundo, com uma vontade diminuída pelo sofrimento, podem estar a sofrer, ou pela falta de esclarecimento, ou por outra razão qualquer que possa ser uma razão que não seja atendível. E, portanto, eu penso que estes dois aspectos, por um lado, a questão da transferência de um poder, de uma responsabilidade de morte para entidades terceiras, e, por outro lado, no fundo, o risco de não haver uma autonomia, plena de vontade por parte da pessoa que vai ser objeto de eliminação, de morte, penso que nos devem suscitar as maiores reservas em relação à aceitação da possibilidade de fazer eutanásia. Eu, com isto, não quero dizer que não se compreenda o sofrimento das pessoas, evidentemente, e depois há argumentos laterais. Eu nesses já não vou entrar muito, mas há argumentos laterais, porque quais são os argumentos laterais? E eu vou já terminar. Os argumentos laterais é a relativização da vida humana, é tornar, no fundo, a ideia de que há vidas de primeira e vidas de segunda, portanto, as vidas das pessoas que estão quase a morrer têm menos importância do que as vidas dos outros, e, portanto, vamos facilitar a eutanásia porque há falta de camas nos hospitais, vamos facilitar a eutanásia porque o Estado não tem mais dinheiro para estar a gastar em cuidados continuados, e portanto, vamos facilitar a eutanásia por outras quaisquer razões, e, portanto, entramos depois aqui num campo que já não é o campo, digamos assim, da discussão científica mais séria, mas é um campo que não deixa de existir. E, finalmente, ainda, também retomando algo que disse o professor Faria Costa, também aqui um lado simbólico. O direito penal também tem um lado simbólico. Qual é o lado simbólico? É o simbolismo de ver os médicos e enfermeiros a matar pessoas por eutanásia. Então, agora, os médicos e enfermeiros têm, uma das suas funções passa a ser a possibilidade de matar, a pedido da própria pessoa que quer ser morta. Isto, do lado simbólico, a mim causa uma maior estranheza, porque eu acho que a profissão de médico e de enfermeiro ou de cuidador de saúde não é para isso. Portanto, era a mesma coisa que um constitucionalista se estar a pedir para ele fazer leis inconstitucionais. Acho que isso não passaria pela cabeça de ninguém. E, portanto, mas claro que isto é uma coisa muito pouco grave. Agora, no plano da sociedade, os cidadãos perceberem que há uma legislação que torna possível a eutanásia, eu penso que tem um impacto gravíssimo do ponto de vista da erosão dos valores e das coisas como elas se apresentam. E, portanto, também por isso, nessa perspectiva, mais extrajurídica, me provoca as maiores reticências em relação à situação desta mesma legislação. Para já não falar da rampa deslizante, que é um argumento reversível, no caso do aborto não se consumou esse perigo da rampa deslizante, mas, portanto, eram estas as considerações que eu vos queria aqui deixar. Acho que já ultrapassei o tempo que me estava atribuído, não me levem a mal, mas muito obrigado e agradeço de novo esta oportunidade e dou os parabéns também ao Núcleo de Estudantes do ISMAT por esta excelente iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Peço-vos desculpa de não o ter interrompido, mas o interesse era tão grande que não resisti. Eu já exagerei. Deixei-me levar pelo enlevo de assistir à sua exposição. Depois destas intervenções...